a Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, sejam com a sua casa, sejam com todos os seus. Um convite à beleza de hoje vai trazer mais uma característica da mulher bela aos olhos de Deus. Essa característica é tão importante na personalidade dessa mulher que ela é considerada uma rocha sólida. A rocha em que a personalidade dessa mulher é fundamentada e na qual todos os seus relacionamentos são construídos. Essa rocha sólida é a lealdade ou a fidelidade. E é uma característica que agrada ao Senhor nosso Deus, porque também é um dos atributos de Deus, um dos traços do caráter de Deus que ele imprimiu em nós. Nós vamos então entender por que a lealdade é tão importante nas características da mulher que é bela aos olhos de Deus. Vamos orar e, em seguida, vejamos o que o Senhor tem para nos ensinar. Deus Santo, Pai amado e eterno, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e promete em Sua palavra. Porque o Senhor é fiel a nós, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, e essa é a principal causa de não sermos destruídos, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos entrega a nossas fraquezas, aos nossos pecados, o Senhor continua, por sua fidelidade, cuidando de nós, nos ensinando, nos aperfeiçoando a cada dia. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Pedimos nessa hora que o Senhor fale conosco, nos ensine sobre aquilo que é um dos seus atributos mais lindos, a lealdade, a fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma rocha sólida, a lealdade. Quando um homem se casa com uma mulher forte do ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual, ele é capaz de construir sua vida, seu trabalho e seu lar, na certeza de que o firme caráter de sua esposa será a pedra fundamental para as suas realizações, diz a nossa autora Elizabeth George. A lealdade faz com que nossos relacionamentos eles sejam firmados sobre um valor sólido, um valor muito importante. No relacionamento da mulher com seu marido, Provérbios 31:11 diz que a mulher ideal, essa mulher bela aos olhos de Deus, é aquela que o coração do seu marido confia nela. É claro que estamos tratando de Provérbios 31 em características importantes para um relacionamento conjugal. Mas entendemos e sabemos que a lealdade ela é importante em quaisquer relacionamentos nossos. Seja num relacionamento de amizade, num relacionamento familiar,
pais e filhos, num relacionamento com os parentes, num relacionamento no nosso trabalho. A lealdade é uma característica essencial. Ser confiável é algo extremamente importante em quaisquer relacionamentos. E hoje nós vamos aprender um pouco como ser bela nesse aspecto também. Sermos leais, sermos confiáveis. A linguagem da lealdade, ela se expressa de algumas maneiras. Vejamos, ela se revela, né, de algumas maneiras. Por que é importante ser essa rocha, ser leal, ser fiel? Primeiro, porque esse aspecto, essa característica, traz tranquilidade. O seu e o meu chamado como mulher de Deus a exorta a ter uma vida sólida, para que seu marido nunca tenha preocupações nem ponha em dúvida o seu caráter ou sua capacidade de administrar o lar, as finanças e o tempo. Nós falamos no programa anterior que nós temos essa capacidade de administrar, foi colocado em nós por Deus dons, características específicas para que nós sejamos capazes de administrar o nosso lar, cuidar do nosso lar, cuidar das finanças, administrar bem as finanças e também o nosso tempo. Então, a lealdade faz com que essas características sejam evidenciadas e isso traga tranquilidade para os relacionamentos. Se você está num relacionamento interpessoal, seja no relacionamento com seu marido ou com outras pessoas, se todos sabem que você é uma pessoa leal, certamente esses relacionamentos fluirão com tranquilidade, porque o outro não terá motivo nenhum para desconfiar daquilo que você fala, daquilo que você faz. Então, sermos leais, ser leal significa ser confiável aos olhos dos outros. E essa é uma característica que agrada a Deus, porque Deus é assim. Ele é totalmente leal, totalmente confiável. A linguagem da lealdade também se revela em um outro aspecto. E aí a gente vai entender como é importante sermos essa rocha, porque a lealdade é comparada a uma rocha firme, inabalável. E o encorajamento é um outro aspecto que se evidencia quando somos leais. O homem casado com uma bela mulher aos olhos de Deus sente-se confiante. Ele é encorajado por poder confiar na sua esposa. E por ter confiança nela, ele é encorajado e fortalecido para realizar todas as suas tarefas. Então, a lealdade da mulher bela aos olhos de Deus, ela se torna como uma alavanca para a vida daqueles que se relacionam com ela, especialmente do seu marido, porque traz encorajamento, traz um fortalecimento, impulsiona esse marido ou essas pessoas a realizarem até mesmo as suas tarefas. Ele é encorajado porque ele sabe que não precisa se preocupar com outras questões. Ele é encorajado porque ele confia, o coração do seu marido confia nela. O coração das pessoas com as quais essa mulher se relacionar vai confiar nela. Ser confiável é algo que precisamos buscar sempre.
para que ninguém tenha dúvidas a respeito da sua conduta, do seu proceder, e para que todos confiem naquilo que você se propõe a fazer. Na vida prática, a lealdade ela vai se evidenciar de uma maneira que seja muito fácil a nossa compreensão. Nós vamos agora ver alguns itens sobre a lealdade, nos quais a lealdade se evidencia de forma bem prática. Todas as belas mulheres de Deus devem ser merecedoras dessa descrição: fiel, sincera e constante, uma rocha sólida. Quanto ao seu caráter, seu casamento, sua família, seus relacionamentos e seu ministério. Então, como eu falei anteriormente, essa rocha sólida que é a lealdade, que é que se evidencia na fidelidade, na sinceridade, na constância de atitudes, isso é positivo não só no casamento, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, como também em todos os relacionamentos dessa mulher e também no seu ministério, naquele seu propósito para com Deus que ele te chama e você precisa desenvolver. Então, é essencial a lealdade. Sem lealdade, nada disso se estrutura. Sem lealdade, essas construções são feitas sobre areia, que no primeiro vento, na primeira tempestade, elas podem ruir. Então, casamento, família, relacionamentos pessoais e ministério necessitam ser firmados sobre a rocha sólida que é a lealdade. Vejamos então agora a lista de itens sobre lealdade e nesse momento você vai analisar como que a sua lealdade tem sido evidenciada nesses itens que são práticos, que são da vida cotidiana. O primeiro deles é dinheiro, com relação ao dinheiro. Sua diligente administração dos bens do seu marido ou dos seus bens deixa o coração e a mente dele tranquilos. Ele pode confiar em você como uma esposa parcimoniosa, sábia e responsável. Com relação ao dinheiro, as pessoas que se relacionam com você podem ficar tranquilos, sabendo que você vai administrar com fidelidade, com lealdade, com coerência aquilo que você tem. Um outro item são os filhos. Se você tem filhos, você é uma mãe zelosa e delicada, capaz de educar filhos obedientes que amem o Senhor e aos pais, honrando o nome deles. Como tem sido a sua lealdade com relação à criação dos seus filhos? Com relação ao lar, próximo item, seu marido sente-se encorajado por saber que tudo está bem e estará bem em casa, porque você concentra seus esforços no sentido de administrar o lar com eficiência? Com relação à sua reputação agora, o próximo item. O coração de seu marido tem tranquilidade, porque ele sabe que você lhe fará o bem e não o mal todos os dias de sua vida, nunca levantando dúvidas quanto ao caráter dele? Então, a sua reputação. Como está a sua reputação de mulher cristã? Fidelidade é o próximo item, que é ligado à lealdade. Seu marido pode confiar e até mesmo se alegrar por ter uma esposa que cumpre
e que sempre cumprirá fielmente os votos matrimoniais? Com relação às suas emoções, seu marido sente tranquilidade por saber que pode depender de você para ter uma vida emocionalmente firme e estável, sem ânimos exaltados e explosões de raiva? E com relação à felicidade, você é uma fonte de alegria, uma mulher que deleita-se no Senhor e transmite ânimo a todos à sua volta? Um outro item é a sabedoria. Seu marido e todos que estão à sua volta podem ter a certeza de que você é capaz de lidar com os desafios, as dificuldades e as crises da vida com prudência e sabedoria? Com relação ao comportamento. Com relação ao comportamento, seu marido pode confiar que você é uma mulher que se comporta com graciosidade, Provérbios 11:16, com discrição, Provérbios 11:22, virtude, Provérbios 31:10 e dignidade, Provérbios 31:25. Como é o seu comportamento? E aí Provérbios elenca 3 características do comportamento: graciosidade, discrição, virtude e dignidade. E para fechar os itens sobre lealdade, nós temos o amor. Progresso nos demais itens dessa lista significa progresso no amor. Ora, o amor é conhecido pelas ações. Seu zelo constante pelos bens materiais e espirituais de seu marido é uma prova evidente de seu amor por ele. Provérbios 31:29. Então, o amor ele vai ser evidenciado nas nossas atitudes com relação a todos esses itens. Então, o nosso progresso em todos esses itens sobre lealdade são prova evidente do amor que nós temos pelo marido, pela família, pelas pessoas que convivem conosco. Deus valoriza a lealdade, porque a lealdade é um dos atributos de Deus, como eu já disse. Você pode tomar atitudes específicas e concretas para assentar um firme alicerce de lealdade e conquistar a confiança de todos os que a rodeiam. Então, a lealdade, ela vai se evidenciar em todos esses itens que foram falados aqui. Então, em todos eles, nós mostramos, provamos, comprovamos a nossa lealdade. E, como consequência, nós também evidenciamos, provamos o amor que sentimos por aqueles que estão à nossa volta, pelo nosso marido, pela nossa família. Então, como ser bela? Como evidenciar essa característica essencial, agradável aos olhos de Deus, que é a lealdade? Como a gente consegue se aperfeiçoar nesse aspecto? Primeiro, leve a sério a confiança. Seja confiável. Todas as pessoas que conviverem conosco precisam ver em nós que somos pessoas confiáveis, que somos mulheres confiáveis. Segundo ponto que está ligado ao primeiro é mantenha a sua palavra. As pessoas vão identificar que eu sou confiável quando eu cumpro o que eu digo, quando eu estou no lugar que eu prometi estar, quando eu compareço aos compromissos que eu assumo.
Então, a palavra empenhada por mim precisa ser cumprida com relação ao que eu falei, com relação a estar e comparecer e assumir todos os compromissos, fazer jus a tudo aquilo que a gente se compromete a fazer. Terceiro ponto de como ser bela no item lealdade é obedeça às instruções. Reconheça a liderança do seu marido. Siga as orientações que ele lhe der. Reconheça a liderança daqueles que te lideram. Siga as orientações, honre aos seus líderes, honre ao seu marido. Obedeça às instruções. É um outro ponto no como ser leal. Número 4, quarto ponto. Se estiver em dúvida, pergunte. Se você tiver dúvida com relação a uma orientação específica, o adequado é você perguntar, pedir orientação, reconhecer que não entendeu, que não sabe, é um sinal de sabedoria. A humildade, ela anda junto com a sabedoria. E se for preciso perguntarmos, pedirmos para esclarecer, falar que não entendemos, nós devemos fazer isso. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte, esclareça a sua dúvida e aí siga as instruções da maneira que elas forem dadas. E um quinto ponto muito adequado no relacionamento conjugal e familiar é informe sempre onde você está, porque isso aumenta a confiança do marido em nós e melhora o relacionamento entre ambos, entre o casal. E no relacionamento familiar, isso mostra que você respeita aqueles com os quais você convive. No relacionamento de trabalho com chefias também demonstra que você respeita aquelas pessoas, aqueles seus líderes. Então, informe sempre onde você estará. Isso não te diminui nem te desmerece em nada, ao contrário, isso agrega valor. Faz com que as pessoas tenham mais confiança em você e acreditem de fato na sua lealdade a elas, aos compromissos assumidos, aos princípios que você evidencia e que você mostra. Então, sermos leais, sermos belas com relação à lealdade, sermos confiáveis, manter a palavra, seguir as instruções, obedecer, reconhecer a liderança a que estamos sujeitos. Perguntar sempre que tivermos dúvidas sobre alguma instrução. E não se falar sempre onde você está, porque isso aumenta, reforça a confiança. Então, se queremos ter relacionamentos fundados nessa rocha inabalável e sólida que é a lealdade, precisamos sim seguir essas orientações. Amados, um convite à beleza de hoje vem nos alertar sobre a lealdade, sobre a importância da lealdade nos nossos relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de chefia, nas relações de trabalho, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento de amizade, no relacionamento com os nossos iguais, nossos pares. A lealdade, ela é essencial, porque a lealdade mostra o quanto você é confiável, o quanto você respeita e o quanto você honra as pessoas com as quais você se relaciona. Você deseja ser bela aos olhos de Deus e refletir a lealdade e a fidelidade de Deus na sua vida? Se você de fato deseja isso,
Então você necessita da maravilhosa graça de Deus, poder, fidelidade e força para depender dele em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma mulher de palavra e que cumpra a palavra de Deus. E uma mulher obediente em todos os afazeres da vida diária. Deus valoriza a lealdade. A lealdade, como falamos, é um dos atributos de Deus e graças a ele nós alcançamos tanto favor diante de Deus. Seja leal. Um dos efeitos da ação do Espírito Santo de Deus em nós é a lealdade que evidenciamos quando estamos vivendo no Espírito, quando estamos vivendo em comunhão com Ele. Então, busque ser leal. Leal não apenas àquele que você ama, aquele que você gosta, mas leal em todos os seus relacionamentos. A lealdade, ela precisa ser uma característica sua, algo inerente a você, que quando outros se refiram a você, eles evidenciem a confiabilidade que você passa. Eles se refiram a você como alguém em que se pode confiar. E isso vai refletir Deus em nós. Comece hoje mesmo a fazer da virtude da lealdade um objetivo de vida. À medida que Deus a transforma em uma de suas pedras angulares. Salmo 144, versículo 12. Se você tem dificuldades em algum desses aspectos que foram falados aqui, em algum daqueles itens sobre lealdade que foram falados, então peça a Deus hoje mesmo para que Ele a transforme nesse aspecto, para que a sua lealdade seja uma rocha inabalável, seja ilibada, que ninguém tenha nada que falar a seu respeito de contrário com relação à lealdade, para que não haja nenhuma indignidade a ser dita a seu respeito com relação à lealdade. Lembre-se de todos aqueles itens: o dinheiro, o relacionamento com os filhos, o cuidado do seu lar, no seu trabalho, a fidelidade, a honestidade, né? Dizer aonde você vai sempre, ter cuidado de seguir as instruções corretamente, ser humilde ao ponto de não ter vergonha de perguntar quando você tiver alguma dúvida. Ser confiável é o resumo do nosso convite à beleza de hoje. Seja leal, seja confiável aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Busque no Senhor. Se você entende que ainda precisa ser aperfeiçoada nessa área, prostre-se diante daquele que pode transformar a nossa personalidade. O único que pode transformar a nossa personalidade, moldar o nosso temperamento, modelar o nosso caráter, que é o nosso Deus, a partir da ação poderosa do seu Espírito Santo em nós. Busque ao Senhor. Busque tornar-se bela aos olhos de Deus, também com relação à lealdade. Que o Senhor nos ajude, nos transforme, nos abençoe e nos facilite, nos capacite a entender o que precisamos aperfeiçoar com relação à lealdade e sejamos a cada dia mais belas aos olhos de Deus. Reflitamos esse Deus a cada dia, também sendo confiáveis, também sendo leais. E assim, queridas,
o favor de Deus estará sempre conosco, porque Deus se agrada da lealdade. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê o entendimento que precisamos para nos tornarmos belas aos olhos de Deus a cada dia. Que na nossa jornada de santificação nós possamos nos atentar também para esse aspecto. Em nome de Jesus. Amém.